Boa noite, muito boa noite. Vamos começar mais uma noite do Mulheres de Fé. O que você tem para agradecer hoje aqui? Que você possa ir chegando com teu coração para ouvir tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Sil, querida, Elaine, que a gente possa agradecer nessa noite. Acabei de chegar de viagem nesse minuto, vim correndo. Ainda tive que fazer um pips de grávida. Vim voando para cá. E como Deus é querido, né? Porque a gente saiu e meu marido falou, a gente não vai chegar. Eu falei, não, a gente vai chegar sim. Entramos no carro, não tinha gasolina, né? Tinha pouca gasolina. A gente tinha que parar para abastecer. Eu falei, não, nós não vamos parar não. Deus multiplica a gasolina. E aí, Deus multiplicou a gasolina e a gente parou aqui 9 em ponto. Como Deus é querido. Eu não sei se você vive por milagres, eu vivo. Né? Eu vivo. Como é diferente quando a gente escolhe viver contando com milagres, né? Como a gente pode ter essa condição, né, de esperar todo esse carinho de Deus, né? Que a gente possa se alegrar nessa noite, que a gente possa sentir todo esse carinho de Deus por cada um de nós. E eu pensei isso justamente a hora que eu entrei, né? A hora que a gente estava chegando aqui em Botucatu, eu falei pro João, obrigada por ter trazido a gente com velocidade e segurança, né? E ele disse, e sem gasolina. E sem gasolina. Como Deus, ele tem feito em cada vida. Em cada vida. Como a gente pode olhar, e aí eu entrei rapidinho, né? E fiquei pensando isso, né? Como é diferente quando a gente quer viver por milagres. Como é diferente quando a gente pode contar com o amor de Deus. Tantas vezes a gente escolhe viver só por nós mesmos, só por nós mesmos. O André Fernandes fala isso, se você não está acostumado a viver com milagres, se você está acostumado só a viver o natural, você está perdendo tudo aquilo que Deus está liberando para você. Você está perdendo tudo aquilo que Deus já tem liberado para você. Viver e saber que tem milagres de Deus para nós e ter essa certeza do cuidado de Deus, da forma de Deus, de que Deus para o tempo, se Ele parou o tempo, né? Se Ele parou o tempo ali para Josué, porque Ele não poderia parar o tempo hoje? Como a gente pode pensar em tudo aquilo que Deus está fazendo a cada dia, cada dia, cada dia, na minha vida, na sua vida, na vida de tantas pessoas. Porque a gente não pode abrir o nosso coração para essa realidade, porque a gente acha que o Deus de milagres é o Deus lá da Bíblia, da história. Como a gente pode viver os milagres diários de Deus? A cada tempo, a cada momento. Eu queria te convidar hoje a ser, de fato, dar os seus passos de fé, de homem de fé e de mulher de fé. Eu queria te convidar nessa noite a começar a esperar pelo sobrenatural, a experimentar o sobrenatural, a contar com o sobrenatural. E eu estava ali lavando minha mão e pensando, às vezes as pessoas dizem, Fernanda, mas você sonha com muitas coisas, mas Fernanda, você acha que muitas coisas vão se encaixar para isso acontecer? E eu fico pensando, mas é porque eu conto com o sobrenatural.
É porque de fato não sou só eu. É porque de fato existe algo maior que cuida de cada detalhe da nossa vida. As pessoas podem chamar isso de ilusão, mas porque isso é real na minha vida, eu chamo isso de graça. Ilusão seria que eu planejasse que as coisas fossem do jeito que eu quero. Graça é a abertura para que seja feita do jeito que Deus quer. Você pode pegar essa chave do Espírito Santo para nós nessa noite, né? Você pode pegar essa chave importante. Ilusão, né? Ilusão é quando a gente quer que as coisas aconteçam como nós queremos. Ilusão é quando a gente quer que as coisas aconteçam como nós queremos. Nós falamos isso na segunda-feira. Os bastidores, eles são esquisitos. Os bastidores, eles não são perfeitos. Os bastidores não saem como a gente quer. Não saem. Fé, graça é quando a gente pode. Graça é quando a gente pode viver aquilo que Deus quer para nós. Aquilo que Deus quer para nós. Ilusão é quando as coisas precisam sair como a gente quer. Graça é quando as coisas acontecem do jeito que Deus quer. E como a gente pode conhecer o caráter de Deus e saber que Ele quer exatamente o melhor para nós? Como a gente pode acreditar nessa bondade, nesse carinho de Deus e saber que Ele quer exatamente o melhor para mim e para você? Para de olhar só para as suas possibilidades. Para de olhar só para as circunstâncias. Você não está contando com o principal. E o principal é Deus. E o principal é Deus. E o principal, quantas vezes você fala, eu acredito em Deus? Quantas vezes, né? Você diz, eu acredito em Deus, mas você não conta com Ele. Mas você não conta com Ele. Quantas vezes você fala, não, Deus está na minha vida, mas você resolve tudo como se Ele não precisasse estar. Como se Ele não estivesse lá. Então olha para a tua vida, olha para tua, como Deus me lembra a cada minuto do cuidado dele. Que a gente não só acredite no Deus de longe, mas que a gente conte com Ele a cada dia da nossa vida, cada dia da nossa vida. Imagina que você contratou um arquiteto, para ajudar a reconstruir a tua casa. É o melhor arquiteto de todos os tempos, o mais famoso, que tem as ideias mais geniais, as melhores construções. Mas aí você deixa ele sentado de canto e você começa a resolver tudo. E tem hora que você tá lá quebrando a cabeça de como tirar essa parede, fazer aquilo. Você tem o maior arquiteto e mesmo assim você tá fazendo tudo sozinho. A gente tem ali o cara que dá acesso a todas as coisas. E mesmo assim, quantas vezes a gente faz tudo sozinha? Quantas vezes a gente está ali vivendo e fazendo sem contar com Deus? Eu queria que você olhasse para as suas preocupações. Quais são as preocupações do seu dia hoje? Quais são as preocupações do seu coração hoje? Quais são as preocupações do teu coração hoje? Quais são? Eu queria que você pensasse quanto você tem contado com Deus. De verdade. De verdade. Quanto você tem contado com Deus para essa preocupação?
Sabe por que a gente tem medo de contar com Deus? Ou porque a gente não tem fé suficiente. Ou porque a gente quer que seja exatamente do nosso jeito. Porque a gente ainda não conhece o caráter dele e não confia que ele vai dar algo melhor ainda, melhor ainda, melhor ainda. Sabe as preocupações do seu coração? Coloca hoje dentro do coração dele. Busca hoje estar mais perto dele. Começa de fato a viver em fé. A viver em fé. Sabe quando aquela viúva, ela olha, Carol, que bom você aqui. E aquele profeta diz para ela, para eu ficar na tua casa. E ela fala, mas eu não tenho nada. E ele fala, mas Deus mandou falar que não vai abaixar nem a farinha, nem o azeite. Eu imagino a coragem daquela viúva de acreditar naquele moço. Você não imagina? Você não pensa isso? A coragem daquela viúva de acreditar naquele moço. Ela olhar para aquilo, ela só tem um pouquinho. Ela só tem ela tá falando que é o último pão que ela vai fazer e depois eles vão morrer de fome. E mesmo assim ela partilha porque ele disse que não vai baixar. Mas antes ela tem que fazer. Olha só. Eu fico imaginando a coragem daquela mulher. Eu fico imaginando a coragem daquele rei. Quando um menino se levanta e diz, Deus mandou falar que essa guerra é ele que venceu. Pode ficar sossegado, ele que venceu, pode louvar. E aí ele constrói um exército, não com arma, mas com um batuque de louvor. Você já pensou nisso? Com um batuque de louvor. Eu imagino a coragem daquele rei. Ele não mandou nenhuma tropa auxiliar para ficar assim, ó, vai que, vamos mandar esse aqui. Se tiver tudo certo, aí a gente começa a fazer a festa. Você já pensou? As pessoas que vivem em fé, elas têm tanta confiança, elas contam tanto com Deus. E existe um segredo dessas pessoas que vivem os milagres mais incríveis de Deus. Sabe qual que é o grande segredo dessas pessoas que vivem os milagres mais incríveis de Deus? É que elas não têm outra saída. Elas não têm outra saída. Aquela viúva já não tinha outra saída. Aquele rei, ele tá lá e ele não tem outra saída. Começa a prestar atenção nisso, porque se a sua preocupação ou se o seu momento é um momento que você não tá vendo saída, é a hora que Deus vai abrir o mar, é a hora que chegou no departamento de Deus. É a hora em que Ele vai começar a agir, mas Ele só está esperando você chamar Ele para assumir esse departamento. Muitas pessoas não tinham saída, mas sabe o que elas fizeram? Buscaram o jeito delas mesmas. Sabe qual que é o grande problema e por que chama o jovem rico? Porque ele ainda contava muito mais com ele do que com aquilo que Jesus trazia para ele. Ele contava muito mais com ele do que com aquilo que o próprio Deus trazia para ele. Quando a gente pode se esvaziar, quando a gente pode falar, Senhor, eu preciso de você, Senhor, eu preciso, e talvez você possa falar, Fernanda, mas então eu tenho que anular as coisas boas que eu tenho. Não, você tem que almejar mais do que a sua própria capacidade. Você precisa ir para impossíveis. Como você pode contar diariamente com os milagres e os cuidados de Deus? Diariamente. Eu tô vendo que a Carol Aoki tá presente e meu YouTube não tá pegando. Carol Aoki, se você estiver aí ainda, você canta
para a gente fazer o nosso louvor aqui no início, porque eu liguei o computador tudo junto aqui, não deu tempo de eu testar, porque eu acabei de chegar de viagem, como eu falei para vocês, nesse minuto. Então solicita, e aí você canta para nós. Pode ser? Carol, eu sei que você gosta de aquecer a voz antes, mas quem sabe faz ao vivo, é tudo por ele. É tudo do jeito dele. Que a gente possa se alegrar com a presença, com o jeito de Deus. Como a gente pode ser disponível a Ele nessa noite. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui. Obrigada, Deus, porque você tem cuidado de cada desse dia. Obrigada, Senhor, pela tua disponibilidade. Senhor, nós queremos viver em fé. Obrigada pela Carol. Oi! Muito bom você aqui. Que bom, Muito porque bom. aqui, ó, tá rodando a bolinha do meu computador, não carrega nada. Eu falei, ih, hoje nós vamos ficar sem música. Mas Deus, gente, sabe de uma coisa? Deus não tem plano B. Sabia? Deus não tem plano B. Eu não sei se é só na vida de você, na minha vida, se isso também acontece na vida de vocês, mas Deus gosta de tudo com emoção. Deus gosta de tudo com emoção. Na minha vida é assim, é tudo no último tempo, os últimos minutos do segundo tempo que Deus faz, né? Porque a gente acabou de falar aqui, é quando Deus nos deixa, quando a gente deixa tudo para Ele. Quando a gente deixa tudo para Ele, quando a gente não fica pegando querendo fazer do nosso jeito, controlar das nossas coisas, a gente deixa tudo para Ele. Deus, ele tem essa coisa incrível, né, de não ter plano B. Eu lembro que eu disse para Deus, Deus, eu quero que você mande um namorado para mim, que seja um homem de Deus, até o Natal. Até o Natal. Sabe qual dia que o João me pediu em namoro? 24 de dezembro. 24 de dezembro, gente. Eu falava assim, não é possível, Deus, você tá lembrando aquele nosso acordo? Né? 24 de dezembro, aí eu fui pedido em namoro. Quando foi para eu casar, né? A gente não sabia, deu lá na previsão do tempo chuva com raios, trovões, né? E eu ia casar ao ar livre. E aí, como que ia ser? Eu lembro que eu printei e mandei para minha irmã e ela falou, isso é só uma previsão, nós temos um Deus. E aí eu lembro que uma pessoa me disse isso, Fernanda, Deus não tem plano B, Deus não tem plano B. E eu falei, a verdade é que a gente nunca sabe qual é o plano A. É que a gente nunca sabe qual é o plano A. Mas você pode olhar isso para o seu coração e saber que nada fugiu ao controle de Deus. Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B. É que a gente nunca sabe qual é o plano A. A gente nunca sabe, mas você precisa confiar em milagres. Você precisa parar de querer viver só por você, fazer por você. Como a gente precisa da ajuda de Deus. Eu queria te chamar hoje a você ter expectativa do sobrenatural, a você começar a viver o sobrenatural, a você começar a andar em fé, com todo o teu coração, com tudo aquilo que Deus pode liberar. Existe algo a mais para mim e para você, existe algo incrível para a gente viver e é diário, a cada dia, a cada momento. Como a gente pode contar com as coisas incríveis que Deus tem para nós. Começa a olhar para o teu coração, começa a olhar para aquilo que você carrega e começa a dizer para Ele, Senhor, eu quero viver o teu incrível. Senhor, nós estamos aqui nessa noite te agradecendo, Senhor, por você ser do departamento do impossível. Senhor, obrigado porque você tem aberto portas do impossível para nós. Coloca o teu impossível diante dele, Senhor. Vai lá visitar o Alcir agora, Senhor. Toca as células dele, Senhor. Dá comando ao corpo dele. Entra, Senhor, naquele hospital e que não só ele seja curado, Senhor, mas todas as pessoas que estão ali, porque onde você passa, Senhor, nada fica igual, nada fica igual.
Senhor, nós queremos viver uma vida incrível, nós não queremos só viver mais do mesmo, nós queremos uma vida incrível, Senhor. Nós te entregamos o nosso azeite, a nossa farinha, o pouco que temos, Senhor, nós entregamos os nossos dons, nós entregamos as nossas competências, nós entregamos tudo para você, que você transforme, Senhor, que você transborde. Nós te pedimos, Senhor, entra nos hospitais, cuida de cada pessoa agora, que haja uma unção de cura. Nós te pedimos o sobrenatural. Nós queremos te pedir o sobrenatural. Que a gente não viva isso um dia na vida, que a gente viva isso todos os dias. Se o seu casamento é o seu impossível, começa a contar com o impossível. Começa a dizer, Senhor, eu quero viver o seu plano A. Que eu não fique aqui pensando em plano B, C, D. Senhor, nós queremos o seu plano A, que vai ser incrível, Senhor. Nós te pedimos que você cure agora, Senhor, doenças que pessoas não encontraram curas em lugar nenhum. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra portas de empregos que nós nunca imaginamos, Senhor. Nós te pedimos que você restitua relacionamentos, que o melhor dos relacionamentos possa vir agora, Senhor. Senhor, eu quero viver aquilo que você tem para mim. Senhor, prepara uma casa incrível para que nós possamos viver um lar incrível do teu amor, Senhor. Senhor, nós queremos entregar para você todas as nossas guerras. Nós não conseguimos fazer essas guerras sozinhas. Senhor, eu quero colocar agora, Senhor, todas as pessoas que estão desanimadas porque elas estão cansadas de lutar sozinha. Entra no ringue, Pai. Entra no ringue nessa noite. Entra no ringue, Pai. Que nós possamos nos alegrar porque o Senhor chegou. Porque nós não somos mais sozinhas. Porque você assume todas as coisas. Senhor, nós queremos te agradecer. Porque você pode fazer tudo novo, tudo novo, tudo novo. Entra, Senhor, nas nossas casas. Sabe aquela pessoa que você tem estado em oração e nada muda? Aquela pessoa que a sua fé já está enfraquecida. Começa a clamar pelo impossível. Começa a dizer, faz, Senhor, de um jeito novo. Começa a colocar suas intenções diante dele. Começa a dizer que você não quer viver mais o natural. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Para de criar milhares de planos. Deus tem o plano A. Começa a dizer, Senhor, eu quero, mesmo que eu não veja. Você imagina, Moisés? Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Exército atrás, mar na frente. Nunca o mar tinha se aberto. Hoje, talvez, se isso acontecer, você vai esperar que o mar se abra. Mas nunca tinha acontecido isso, nunca. E ele olha, e ele fala, Deus, você vai fazer alguma coisa? E Deus fala, continua. Talvez Deus está dizendo isso para você, continua. E você fala, para onde, de que jeito? E ele está falando, continua. Porque o meu plano A é fazer o impossível. O meu plano A é fazer o mais incrível que você possa imaginar. O meu plano A é te surpreender. Ele é seu pai, meu pai. Não existe alguém que te ama mais do que ele. Começa a receber isso. Não existe alguém que te ama mais do que ele. Sabe o arquiteto da nossa casa? Imagina que ele tem acesso a tudo aquilo de graça. E a gente está lá quebrando a cabeça, carregando peso. Começa a convidar Deus para a tua vida de verdade. Fala, Senhor, eu quero viver milagres. Eu quero viver milagres todos os dias. Eu quero viver, Senhor, debaixo da tua graça. Eu quero contar com cada pedacinho do que você vai fazer. Eu quero só te agradecer, Pai. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu chore, mesmo que eu chore, mesmo que parece que ainda está longe o que eu posso almejar, Senhor. Mas eu sei que você tem o melhor para mim. Começa a pedir uma fé diferente.
Para de andar sozinho, só com os teus pés. Quando Abraão subiu para entregar o filho dele, ele disse para as pessoas: eu já volto com o menino. Eu já volto com o menino. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ele conhecia o caráter de Deus. Conheça o caráter de Deus. Peça para Ele te revelar. Para de duvidar. Mas talvez você olhe para o teu coração agora e uma voz fale assim para você: mas não foi do jeito que eu queria. Fernanda, mas eu já pedi, não foi do jeito que eu queria. Então eu não sei mais se Deus me escuta. Ilusão é a gente querer que a vida seja do jeito que a gente planejou. Viver a graça é ser do jeito que Deus planejou e é o melhor jeito, que você escolha o plano A de Deus. Sabe aquele plano VIP, né? Imagina que você está entrando numa viagem e aí tem o plano VIP, Ultra VIP, Ultra VIP. Eu lembro uma vez que eu fui num evento, né? E aí venderam uma pulseira para nós, que era de um camarote X. E a gente não pagou muito barato e a gente achou que era mentira, né? Então, a hora que você entrou no evento, pra gente já tava no lucro. Que entrou no evento, a gente começou a andar nos camarotes e de repente tinha lá, nenhum camarote tinha acesso. A gente falou, era mentira mesmo. E aí só tinha um camarote, que era um camarote mais top que tinha lá, que tinha comida à vontade, bebida à vontade, era chiquérrimo, assim, era um outro evento dentro daquele evento. E era o nosso acesso. Sabe o VIP do VIP do VIP? Era o VIP do VIP do VIP. Tudo que vendia no evento lá era de graça. Né? Rodízio de churrasco, você imagina só. A gente ficou chique lá. Entende? Deus tem o VIP do VIP do VIP para você. E você tá na arquibancada. E eu ainda fui com o jornalzinho para eu sentar na arquibancada para não sujar minha calça. Nem sabia que eu ia sentar em cadeira de couro. Né? Você tá carregando seu jornalzinho para passar apertado. Deus tá falando, mas filho, eu tenho o VIP do VIP do VIP para você. Que a gente possa viver o mais incrível de Deus. O mais incrível de Deus. Começa a abrir teu coração. Começa a falar, Deus, eu quero. Eu desejo. Eu desejo. Mostra seus planos, Senhor. Mostra teus planos, Senhor. Eu quero viver milagres todos os dias. Assim como você multiplicou a gasolina, Senhor, eu sei que você vai multiplicar a providência. Assim como você para o tempo, Senhor, eu sei que você vai dar tranquilidade ao nosso coração. Ei, eu e você estamos num tempo onde nós não temos saída. Ou onde Deus é a nossa única saída, você que escolhe. Ou nós não temos saída, ou Deus é a nossa única saída. Que você possa viver o incrível de Deus. Porque Ele não é só a única, Ele é a melhor. Ele é a melhor, Ele é a melhor. Eu não sei que canção a Carol preparou, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar no nosso coração, que você aproveite esse tempo para falar com Ele, para agradecer, para começar a ousar em fé, que você possa dar um passo a mais de fé, de verdade, que você ouse acessar mais de Deus, que você não se contente em entrar na festa, que você busque o VIP do VIP do VIP do VIP. Que você não queira só ficar vendo Deus passar e falar, olha que legal o que Deus fez, ó. Não, que você fala, eu quero essa realidade também para mim. Quando eu vejo Deus fazer coisas incríveis, eu não vejo a hora de chegar no meu quarto de guerra para falar, eu também quero, Deus. Eu também quero isso, Deus. Você tá vendo isso aí? Eu também quero viver isso. Começa a falar isso para Deus, eu também quero, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero experimentar o Teu incrível, eu quero viver tudo aquilo que Você tem para mim. Começa a dizer isso para Ele nessa noite. Senhor, toma o meu impossível, toma as minhas limitações. Senhor, nós estamos aqui diante de Você, entra nas nossas casas,
Restaura, Senhor, faz milagres, faz mais uma vez. Nós queremos viver os teus sinais, Senhor. Nós queremos viver os teus milagres, nós queremos os teus planos. Nós queremos viver, Senhor, o teu plano A. Ensina-nos, Deus, a caminhar em fé. Ensina-nos, Deus, renova a nossa fé. Que nenhuma desilusão esmoreça a nossa fé, mas que toda desilusão sirva, Senhor, para que nós possamos entender que você tem algo muito melhor para nós, muito melhor para nós. Senhor, nós queremos viver o mar se abrindo, nós queremos viver, Senhor, as tuas palavras para nós queremos viver a multiplicação, nós queremos viver ressurreição, nós queremos viver, Senhor, curas sobrenaturais. Nós estamos aqui, Senhor, para profetizar sobre as nossas casas. Oh, meu Pai, nós queremos os teus planos. Nos ajuda, Senhor. Alcança pessoas nessa noite que estão acomodadas, pessoas nessa noite que talvez estão desanimadas, desiludidas, que você possa mandar os seus aviõezinhos para essas pessoas, para que elas sejam tocadas, para que o Espírito Santo chegue nelas, para que elas possam saber que não é sobre o que a gente planejou, é sobre o que Deus tem para nós, que é muito maior, muito melhor. A gente falou sobre isso segunda-feira, como você pode planejar uma coisa que você nem sabe que existe. Como você pode planejar uma coisa que você nem sabe que existe. Deus tem um acesso muito maior do que o que a gente pode sonhar. Sim, Senhor, alcança pessoas nessa noite. Alcança famílias, alcança corações. Espírito Santo, você que nos dá o querer mais de Deus, coloca agora uma sede ainda maior no nosso coração. Senhor, eu sou tão pequena, eu sou tão falha, eu preciso tanto de você, Senhor. Coloca no meu coração mais sede de Ti. Coloca no meu coração, Senhor, uma fé inabalável. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, porque se você nos chamou de homens e mulheres de fé, nós queremos andar em fé. Nós queremos estar à altura da identidade que você plantou no nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a fazer sua oração. Que essa canção que a Carol vai cantar possa tocar o seu coração. Que você comece a declarar impossíveis sobre a sua vida. Comece a declarar cura sobre a sua vida. Comece a falar, Senhor, eu quero o teu plano A, me revela o teu plano A. Acalma o teu coração. Fer, eu queria primeiro agradecer a Eliane, que ela me mandou a live hoje. Às terças-feiras eu tenho um ensaio das coisas que eu faço na igreja, então eu não consigo assistir suas lives. E ela me mandou, me lembrou, eu estava chegando do trabalho agora e entrei. Preparei, pensei em várias músicas enquanto você foi falando. Mas assim, tem várias músicas que falam sobre isso, é a Elaine que falou isso mesmo. Acontece que... Olha só. Deixa eu fazer um parênteses. Elaine, obrigada. Olha o que a Carol tá falando. Você me resgatou. Quantas vezes a gente está distraído pelas coisas e nós não podemos soltar a mão uns dos outros. Manda seus aviõezinhos de qualquer jeito. Tem gente que nem a Carol, que você foi lá e pegou ela pela mão e Deus tinha o plano A de trazer a Carol para cantar hoje, que nem eu sabia, nem a Elaine sabia, nem a Carol sabia, mas Deus já sabia, né? Então que a gente possa fazer parte do plano A de Deus. Hoje, por sorte, acabei não tendo esse ensaio e vim para casa. E ela me relembrou. Tem várias músicas, como eu estava falando, né, que falam sobre isso, sobre essa entrega. Mas tem uma que eu tenho ouvido muito nos últimos dias, justamente para ter essa entrega para Deus. E ela chama Todas as Coisas, do Fernandinho. Vocês já devem ter ouvido. Ela é assim. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti.
Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Canta comigo da sua casa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E ele termina essa música cantando assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Repete comigo, então. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. É isso. Uau! E tem só um refrãozinho de uma outra música que eu acho que diz exatamente tudo que você fala e eu acho que vale a pena eu cantar rapidinho, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti, Jesus. Amém, é isso. Amém. Você sabe, Carol, que quando você estava cantando, né? Esse versículo que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para aqueles que te amam. Então, eu fiquei lembrando de uma amiga que ela disse que em todos os finais das palestras dela, ela colocava esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas era quase como se ela falasse assim, tá vendo o meu sucesso, né? Que era uma palestra que ela contava tudo que ela conseguiu, né? Tudo cooperou para isso. E eu lembro que ela passou por um momento muito, muito difícil de uma situação mesmo de constrangimento, com uma situação que parecia muito fracasso, né? Eu lembro quando eu falei com ela, ela estava arrasada, era um momento assim muito difícil para ela. E eu disse exatamente assim, vamos começar a se alegrar, né? Porque se Deus permitiu isso, ele deve ter algo incrível para você. E ela falou, e ela me contou daí justamente isso, que ela colocava essa frase no final das palestras dela. Ela falou, e eu nunca achei que eu ia precisar dizer isso num momento de dor. Que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu sempre pensei nessa frase como uma coroação, o tratamento VIP, uma coroação, né? Ó, eu amo Deus, olha como ele fez todas essas coisas cooperarem para que isso acontecesse. Mas no momento de dor, eu falar isso é um ato de fé. Então talvez hoje você esteja aí falando, Fernanda, mas eu ainda não estou vivendo milagres. Mas talvez eu estou vivendo situações difíceis, provações,
vivências que doem meu coração, eu tô desanimada. E aí é nesse momento que a gente precisa lembrar o nosso coração que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E se Deus não mente, e essa palavra diz, todas as coisas cooperam, elas operam em sequência. Deus, ele tem um plano A, lembra? Ele está operando em sequência, elas estão operando juntas. E se você olhar para isso, você precisa saber que elas estão operando para o bem, ainda que você não veja, ainda que eu não veja, ainda que a gente esteja no meio do caminho e fale, mas isso? Quantas vezes a gente olha para situações difíceis e aí a gente olha e fala, Deus, você esqueceu de mim, você não me ama mais. E é nessa hora que ele deve olhar para nós e falar, ei, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E talvez você pode estar olhando e falando, não é possível, não é possível, como assim? Como aquela mulher de fé que ela escreveu, né, para mim, que eles estavam passando por um processo judicial, por uma coisa muito difícil, né? E ela, mas como isso pode ser usado por Deus? Aí Deus, ele move todas as circunstâncias. Ele mexe em todas as circunstâncias. Ele consegue fazer do lixo uma obra de arte. Ele consegue transformar cada pedacinho para ele não é problema. Os nossos defeitos, as nossas gambiarras. Ele transforma isso para que a gente mude de nível, para que a gente viva outras coisas com ele. Então começa a olhar para aquilo que está difícil na tua vida e começa a declarar: isso é uma parte do que Deus vai fazer. Isso é uma parte do incrível de Deus. Eu não sei o que é isso. Eu não sei, não parece, mas eu sei que Deus vai fazer algo incrível com isso. Começa a declarar isso na tua vida. Começa a olhar para isso na tua vida. Tem uma mulher de fé que ela fala, né? Que eu sempre falei muito isso para ela. Essa é uma frase que eu sempre falo para as pessoas. Isso vai ficar muito top na história. Isso vai ficar muito bonito na história. Eu sempre pensava isso no meu coração. Quando a gente está vivendo dificuldades, eu lembro do meu primeiro emprego, quando eu fui pedir o meu primeiro emprego, meu coração estava apertado, aflito. E eu pensei, e se eles me maltratarem lá? E se eu entrar e eles me maltratarem? Se eles falarem, o que essa menininha está fazendo aqui? Eu pensava, mas isso vai ficar muito top na história. Isso é só uma partezinha. Imagina quando eu for contar que daí, no meu primeiro emprego, eu cheguei lá e eles me trataram assim e vai dar aquela emoção na história. Né? Então, você precisa olhar para a tua vida e falar, isso vai ficar top na história. Se a gente sabe o final da história, que é eu venci o mundo. Se a gente sabe o final da história, no mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. Se você já sabe que a história vai ser incrível, você precisa olhar e falar, vai ficar top na história. É ou não é, Beto? A hora que, de repente, para de funcionar a moto, no meio do caminho, né? Vai ficar top na história de como é que isso aconteceu. Você precisa olhar para as partezinhas da sua vida e falar, vai ficar top na história. A hora que as pessoas olharem para a história toda, você sentar para dizer, você quer contar uma história de, e daí foi assim, aí eu planejei isso, daí aconteceu isso. Quem que assiste um filme assim? Né? Filme Sessão da Tarde, você já sabe o que vai acontecer, você senta e fala, tá bom, olha aqui, já sei. Hã? Agora, quais são as histórias dos heróis? São histórias com inesperados. Eu quero que na minha história seja a história de Deus com participação especial da Fernanda. Não o contrário. Eu quero que seja a história de Deus com participação especial da Fernanda. E quando a gente pode ver a história de Deus com participação especial da Fernanda, participação especial da Carol, a gente vai poder viver
as coisas incríveis e E difíceis. E vai ficar top na história. Quando a gente for contar, e aí, imagina, se a gente não pudesse falar hoje, e aí o mar se abriu. E aí ele ressuscitou. E aí aquela mulher tocou nas vestes. Que a gente história de Deus. Que a gente possa olhar para a nossa história e falar, isso é só um pedacinho de tudo aquilo que Deus vai fazer. Isso é só um pedacinho de tudo aquilo que Deus vai realizar. Começa a pedir para fazer parte do plano A de Deus. Do plano A de Deus. Enquanto eu estava na viagem, eu disse assim para o meu marido, agora eu vou ficar quietinha para eu entender o que vai ser hoje no Mulheres de Fé. E aí, então, eu não sabia, não vinha nada ao meu coração. E eu comecei a repetir uma frase várias vezes. Que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça, Senhor? E quando eu ia repetindo isso, e esperando Deus dizer, então, eu lembrei que essa não era uma frase só minha. Paulo diz, que queres que eu faça, Senhor? Paulo está ali entregue, que queres que eu faça, Senhor? E Paulo, quando ele está ali distraído e de repente o próprio Deus entra na vida dele e ele se coloca à disposição. Quantas vezes a gente começa a dizer, Deus faz isso, faz isso, faz isso? Eu sou dessas, né? Tem o checklist de Deus, né? Checklist de Deus. Você viu que o Espírito Santo me corrigiu aqui rapidinho, que eu ia falar a história da Fernanda com participação especial de Deus. Aí o Espírito Santo já me deu um pedala aqui, entendeu? Levei um pedala antes de eu falar. Tô melhorando, tô melhorando. Porque eu sou aquelas do checklist de Deus. Deus, você já fez isso? Ó, Deus tá lembrando disso? Tá lembrando? Tá lembrando desse nosso combinado? Uhum. Mas quando a gente pode entender essa presença, essa amizade de Paulo, a gente vai olhar e vai ver que ele está falando, Deus, existe a tua história. Eu quero fazer participação especial nela. O que queres que eu faça? Qual é a minha parte agora? Qual é a minha parte agora? Talvez a nossa oração seja, Deus faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Achando que ele esqueceu. Começa a dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Dentro da história incrível que você tem, que transcende a mim, que passa por mim, o que queres que eu faça? Que a gente possa terminar essa live se colocando nesse lugar do coração de Deus. Existe uma história incrível que Deus tem. E Ele quer nos convidar a fazer parte. Ele quer nos convidar a viver coisas incríveis, sobrenaturais. Sobrenaturais. E aí Ele está nos chamando para que você dê um passo de fé e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Que a gente possa ter intimidade e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Que a gente possa ter disponibilidade, a gente falou sobre isso, né? Na segunda-feira, que o que as pessoas imperfeitas tinham em comum para serem usadas por Deus é que elas tinham disponibilidade. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Que você possa começar a dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Que você possa abrir o seu coração para aquilo que Ele tem e o quanto que Ele deseja a nossa participação especial. Para quanto Ele quer que a gente também possa participar de que todas as coisas cooperam e que a gente vai viver o final mais incrível. E cada dia a nossa alegria, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, ainda que você não esteja enxergando, que você vai se alegrar porque você sabe quem é que está no comando. Você já está esperando o incrível de Deus.
ainda que você não esteja vendo agora, ainda que você esteja num momento de dor, você sabe que Deus vai transformar todas essas coisas e vai transformar a sua ferida em remédio para tantas pessoas, tantas pessoas, tantas pessoas. Que a gente possa viver essa realidade de Deus e se colocar à disposição, então, para que Ele nos use. E existem muitos comandos de que Deus nos diz, mas Jesus diz da própria boca, ide a todo mundo, ide a cada canto e proclamai o Evangelho. Ide a cada pedacinho e proclamai o Evangelho. Sabe o que ele está falando para nós? Talvez você está falando, mas Deus, o que você quer que eu faça? Como assim proclamar o Evangelho com a nossa vida? Que a gente possa ser o Evangelho vivo. Que a gente possa viver o dai e vos será dado. Que a gente possa viver o milagre de cada pedacinho. Que nenhuma pessoa fique sem conhecer o olhar de Deus. Se você chegar e olhar para ela, ela precisa poder ser enxergada com o olhar de Deus. Ela está dizendo para você, e não é sobre falar, que era a Lug que ela diz assim, né? Você fale, que você pregue o evangelho a todo momento, e se preciso, fale. E se preciso, fale. Mas é com a nossa vida, é com aquela mensagem de WhatsApp, é com aquele bilhetinho que você deixa. Uma mulher de fé, ela diz, eu tenho deixado tantos bilhetinhos para minha irmã que está na minha casa. Quando eu fui fazer o projeto IOLO, que é o projeto You Only Live Once, e ele começava assim, se esse fosse os seus 365 últimos dias, o que você deseja fazer? O que você queria fazer nos seus 365 últimos dias? E eu tinha 2 grandes desejos quando eu comecei esse projeto. E um era que eu pudesse fazer com que o meu marido pudesse saber quão incrível ele é. Se fosse meus últimos 365 dias, eu queria que ele soubesse quão incrível ele é. Dentro do coração dele. E eu queria muito fazer meu projeto do Nordeste. Deus mudou, Ele criou um outro projeto, o plano A de Deus era outro. Mas eu fico pensando o quanto é esse o desejo de Deus, você começar a mostrar para as pessoas quão incrível elas são, o quanto amadas elas são. Olha quantas pessoas a gente está podendo conectar só nessa noite aqui. Talvez tenham pessoas da sua casa que precisam se sentir pessoalmente amadas por Deus. O que Jesus fez enquanto ele proclamava o evangelho era só dizer sobre o amor. Ama, 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 ama. A gente precisa levar a luz para cada canto da terra. Nós estamos num momento de grande escuridão, grande escuridão. As pessoas estão muito sofridas. É um momento de muito desânimo. É um momento de muita desistência. As pessoas estão à flor da pele e nós precisamos chegar lá. É isso que ele tem pedido. Ide, ide, ide. Não fica fechado só recebendo para você. Manda os seus aviõezinhos. Depois essa live vai ficar no YouTube. Compartilha com um monte de gente. Manda mensagem. Não perca tempo de você fazer um ato de amor concreto. Existem pessoas da sua casa que ainda não conhecem o Evangelho. Não tem a ver com sobre saber as histórias. Tem a ver com viver em intimidade com Deus. Que a gente possa viver isso a cada pedacinho, cada pedacinho. Que o seu vizinho não seja igual depois que ele te vê, que ele possa sentir a presença de Deus. Que a gente possa começar a levar tudo aquilo que Deus tem plantado no nosso coração. Eu falei isso para vocês, se o Mulheres de Fé do ano passado foi sobre Deus nos dar uma escola sobre o que era Ele, o que Ele tinha para nós. Esse é um ano que Ele tem mandado a gente multiplicar isso, multiplicar isso, multiplicar isso. A gente sabia que a gente estava num treinamento. Nenhum treinamento é só para nós. Que a gente possa se colocar à disposição dele. O que queres que eu faça, Senhor? Em cada momento. É como se ele dissesse,
Eu quero que você seja um pedacinho de mim. O Evangelho é a boa nova de que Deus é nosso Pai, de que nós temos acesso a Ele, de que nós temos um lugar VIP. A gente precisa começar a partilhar isso, a andar em fé. Vamos fazer isso juntos? Obrigada a Deus por essa noite. Obrigada porque você agora está multiplicando a bateria do meu celular, que já até apareceu aqui que vai acabar. Que você possa nos abençoar. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui, de cada homem. Obrigada porque você escolheu, Senhor, aqueles que você deseja que viva o sobrenatural e que multiplique tudo aquilo que você tem colocado no nosso coração. Nós queremos, Senhor, viver o teu plano A, que não é só sobre nós, não é só sobre as nossas necessidades, mas é sobre um mundo diferente. É sobre trazer o assim na terra como no céu. Senhor, nós queremos fazer parte da construção do céu aqui na terra. Nós queremos, Senhor. Nós desejamos viver a melhor realidade sua aqui na terra. Começa, Senhor, pelas nossas famílias. Começa nos usando para que nós sejamos testemunhos vivos. Que os nossos esposos sejam abençoados através de nós, que os nossos filhos sejam abençoados, que os nossos pais, que os nossos irmãos possam te conhecer pessoalmente através do nosso amor, do nosso olhar, que é o teu amor em nós, que as nossas cidades sejam transformadas. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o nosso país seja transformado. Pai, leva-nos a cada ponto da nação, para que o seu amor possa tocar cada um de uma forma verdadeira, que nós não fiquemos presos a ritos, mas que nós possamos viver intimidade contigo, Senhor. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura cada pessoa que está aqui. Recebe cada intenção do coração dessas pessoas. Transforma, Senhor. E hoje, Senhor, nós queremos terminar a nossa oração não te pedindo, mas recebendo o teu pedido em nós. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Esse vai ser o nosso propósito, então. Nesse nosso 1%, que é de agora até segunda-feira, o nosso 1% do ano. Pelo menos 1% do ano você vai precisar viver a vontade de Deus. Você topa? 1% do ano viver a vontade de Deus, para começar a viver o incrível que Ele tem. Esse vai ser o nosso propósito. Você vai, a cada momento, dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E talvez Ele diga para você: eu quero que você descanse. Senhor, o que queres que eu faça? Que cada momento da tua vida, que cada resposta, você possa fazer essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E que você possa levar um pedacinho de Deus para cada pessoa que Ele colocar no teu caminho. Mas eu não tenho mais força, mas eu não sei mais como fazer. A gente tem um ajudador, lembra? Você vai dizer: Espírito Santo, faz por mim, faz em mim, faz em mim. Mas que esse seja o nosso propósito, que a cada momento a gente pergunte para Deus: o que queres que eu faça? Que a gente possa levar um pedacinho de Deus, a gente ser evangelhos vivos a cada momento, a cada momento. Que a nossa intenção de oração possa ser para que haja um derramamento de milagres entre nós. Que esse seja um final de semana de milagres. Que nós possamos dobrar. Não fica só 17 minutos no quarto de guerra. Sabe o Bexigão? Sabe o Bexigão, quando a gente era criança, né? Se alguém era mais alto, eu era pequenininha, ficava desesperado correndo, catando tudo que caía no mais longe. Mas tinha os grandão que punha a mão assim e ficava lá esperando o Bexigão. Então que a gente possa ficar com a mão aberta, vivendo os milagres, que esse seja um fim de semana de milagres. Se posiciona para isso.
Que nós possamos estar unidas, pedindo milagres para todas as pessoas do grupo das Mulheres de Fé, para todas as pessoas que têm andado em fé, que a gente possa estar em oração uns pelos outros, que você possa fazer vigília, que você acorde no meio da noite, que você acorde de manhã falando, Senhor, é milagre, né? Você entra no banho em oração, que você possa ficar com a mão no bexigão, tá estourando o bexigão, não fica distraído não. Que a gente esteja atenta para viver os milagres de Deus, que você clame por milagres de Deus. Fernanda, eu tô cansada. Deus não mandou você parar ainda. Você vai parar a hora que Ele disser a Ele. Olha, quase foi, mas não foi. Quero agradecer a vocês por terem estado aqui, por viverem milagres de Deus. Deus, Ele vai aliviar e cuidar de todas as coisas dos nossos corações. O peso que a gente está carregando não é Deus que coloca. Ele diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Preste atenção, os pesos têm a ver com a nossa necessidade de controlar, de ser do nosso jeito. Tire os pesos, tire os pesos, tire os pesos. Que você possa descansar no coração de Deus, na confiança de que Ele está no comando e que Ele tem um plano A. Nada fugiu do controle dele. Deixa aqui, nessa noite, suas mochilas pesadas. Deixa aqui, nessa noite, na mão de quem já carregou todo o peso. Ele falou, mas eu já levei? Por que você está preocupado? Né? Eu tô aqui, acho que eu tô só na expectativa do meu marido já ter descarregado o carro. Entendeu? E já levou o peso, já levou o peso. Por que eu vou ficar aqui? Ah, mas agora tem que carregar, ele já levou o peso. Deixa aqui todas as mochilas pesadas que você chegou aqui nessa noite. Que Ele possa cuidar de todas as coisas. Que você possa viver o melhor de Deus, o melhor de Deus. Coloca o teu coração e que você possa ter uma noite de confiança, de milagres, de renovo. Fernanda, mas não aconteceu nada, não tem problema. A tua fé é quem vai mover. A tua fé é que vai mover todas as coisas. Então, que a gente possa dar o nosso passo, que essa é a nossa participação especial da história. Feri, só Beijo para grande. terminar, então, aquela música... Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Eu me abro ao teu querer e eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Boa noite. Amém, amém. Obrigada, Carol. Obrigada a cada um de vocês. Que o nosso próximo minuto seja dele. Que a gente faça uma participação especial incrível. Deus precisa de nós na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas. Que a gente possa estar disponível para isso. Um beijo grande.